É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as perspectivas para o emprego e a renda em 2022. Eu converso com Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, professor, vamos começar falando de emprego e renda 2022, ano começando. Nós tivemos no fechamento do ano passado até alguns dados positivos. Os últimos balanços da PNAD, por exemplo, que ela chegou a registrar um desemprego de 14,5% no começo do ano, fechou o último dado de outubro na faixa dos 12,1%. CAGED aí com 3 milhões de vagas formais criadas no ano e se imagina que talvez até nesse trimestre possa retornar ao nível pré-pandemia. Mas eu queria saber o que o senhor vê, a gente considerando as previsões de uma economia muito fraca esse ano. Muito fraca, Denise. O mercado de trabalho é um mercado subordinado aos outros mercados. Quer dizer, o mercado de trabalho só vai bem quando os mercados que produzem bens e serviços vão bem também. Senão não tem jeito. Não é porque o trabalhador quer trabalhar que ele vai achar uma ocupação. É preciso que as empresas criem essas ocupações. E as perspectivas, infelizmente, não são as melhores, muito longe disso, né? Nós devemos ter um ano muito difícil, com um nível de atividade resvalando ali no nível de crescimento do PIB entre 0,5%, essa é a previsão mais frequente. Isso é muito ruim para o mercado de trabalho. E não bastasse isso, Denise, tem inflação, né? Os trabalhadores não estão conseguindo repor as perdas da inflação. E a inflação num nível que a gente não via há muito tempo, né? Quer dizer, rodou no fim do ano a 10% ao ano. Então, um trabalhador que ganhava 1.000 em dezembro do ano passado, ele chega em dezembro, do ano retrasado, ele chega no último dezembro valendo 900. E aí ele senta na mesa da negociação para recuperar e vai conseguir repor 50%, 60% do que ele perdeu. Então, muito, muito ruim. Quer dizer, vai faltar ocupação e vai faltar renda nesse ano. É bom lembrar que a gente já veio de 2021 com uma recessão técnica, foram 2 trimestres de queda e no último nós tivemos queda de atividade, de acordo com o IBGE, no setor de serviços, no comércio e na indústria. E serviços era uma grande aposta, né? É verdade. E os serviços não estão conseguindo cumprir o papel que ele cumpriu no passado. Claro, porque há uma conjunção de pandemia que atrapalha uma grande parte do setor de serviços, né? Essa parte de turismo, de viagens, de eventos e a queda da demanda mesmo, né? Muito dos serviços são serviços para a indústria, para o comércio, que andam mal, então eles vão demandar poucos serviços, né? E, Denise, esses números que a gente teve nos últimos dias do ano passado, eles foram bons, mas a gente tem que relativizar também, né? Por exemplo, o CAGED, a gente sabe que no mês de dezembro, isso o próximo CAGED vai mostrar, há uma perda muito grande. Há uma perda de ocupações, de empregos com carteira no CAGED, em dezembro. Então, esse número 2,5 milhões, beirando os 3 milhões, deve cair no balanço do ano todo. É um bom número, é um número maravilhoso, mas se a gente lembrar que a nossa força de trabalho passa dos 100 milhões e que nós temos 12, 13 milhões desocupados e mais outro tanto que gostariam de estar ocupados, mas que desistiram, então são números que se apequenam, né? E mais ainda, a PNAD tem mostrado também um vigor, a última PNAD foi até surpreendente, né? Ela mostrou um crescimento de 3 milhões de ocupações no trimestre terminado em outubro. Só que metade dessas ocupações informais, né? Então, esse é o outro lado. O crescimento formal é ainda muito pequeno e ele acaba dando espaço para esse crescimento ainda maior da informalidade. E aí tem um problema, porque essa informalidade, trabalho por conta própria, leva uma queda forte também do rendimento médio. Fora o fato de os trabalhadores não estarem conseguindo negociar reajustes maiores, tem a geração de emprego de pior qualidade, né? Exatamente.
São os empregos informais os que pagam menos, as piores condições de trabalho, mais instabilidade e, acima de tudo, na verdade não são empregos, são ocupações, porque nesse campo predomina o trabalhador por conta própria, aquele que sai à rua, vai à luta para encontrar alguma coisa para comprar e vender, para produzir, e vai batalhar a sobrevivência na informalidade. Então ele nem empregado é. E a queda de renda, de acordo com o IBGE, foi de 11% na comparação anual, isso no mês de outubro. Não é? Então, tem todo o problema relacionado à inflação, como o senhor citou, e tem o problema dos reajustes. Eu queria até citar os números do salariômetro, que em 12 meses até novembro, apenas 19,4% dos trabalhadores conseguiram aumento acima da inflação, 50,8% foi abaixo da inflação e 29,8% apenas reposição, não é? Exatamente. E esse foi um mês melhor que os anteriores. Novembro acabou sendo um mês melhor do que os anteriores. Os números dos meses anteriores são muito ruins, são piores do que esse. Quer dizer, não há poder de barganha. Quer dizer, o trabalho está sendo atacado de duas frentes. Uma, a inflação que come poder de compra do salário. E a outra, o desemprego que tira poder de barganha. Como é que o trabalhador vai brigar por um aumento de salário se a empresa não está conseguindo vender, não está conseguindo repassar? Então ela não vai aceitar isso. E a alternativa é, embora do emprego, melhor conservar, ganhar menos e esperar que as coisas melhorem. Né? Quer dizer, o que se apresenta para a gente em 2022 no mercado de trabalho não é um cenário muito bom, não. Infelizmente. Houve momentos no ano passado que até houve uma certa empolgação. Agora, professor Hélio, eu acho que vale lembrar, por exemplo, no caso do CAGED, que é emprego formal, durante boa parte do ano nós tivemos muita sustentação daquele programa que foi lançado pelo governo da preservação do emprego e da renda, porque o mesmo período em que havia aquela redução, mudanças contratuais, redução de salário, depois garantia pelo mesmo período estabilidade. Isso já acabou, essa reserva? Isso... Pode haver algumas centenas de milhares de trabalhadores ainda com essa garantia de emprego. Mas isso está terminando. Esse programa foi um sucesso. Ele salvou a lavoura, principalmente em 2020, mas também em 2021. E o Congresso deixou de renovar. Ele se recusou a examinar a medida provisória que tinha uma das medidas, dos artigos era a continuidade desse programa, que é um programa muito bom. É um programa que no início foi muito combatido pelas centrais sindicais, mas que depois as centrais sindicais mesmo, elas perceberam a utilidade, o papel social que o programa estava desempenhando e passaram a brigar pela manutenção do programa, pela prorrogação dele, e a gente perdeu. Mas eu não acho que a gente tenha, nesse momento, um movimento de demissão continuado. Né? A recessão não dá sinais de se aprofundar. Nós estamos mais ou menos estabilizados na atividade econômica. Nós não vamos ter expansão, mas não há sinais de aprofundamento da recessão. Então, mesmo sem esse programa, eu imagino que a gente não deva ter, pelo menos nos próximos meses, uma onda de demissões no emprego formal. Agora, 12% de desemprego ainda é muita coisa, não é? É muita coisa, são 2 dígitos, não é? É muita coisa. É muita coisa. São poucas vezes no Brasil a gente teve taxas nesse nível. Né? E a gente precisa lembrar, Denise, que esse é o desemprego visível, né? Esse é o desemprego das pessoas que estão no mercado procurando emprego. Mas se você olhar a massa de trabalhadores potenciais, então o quadro é muito pior. Né? Nós temos quase metade das pessoas que poderiam trabalhar, que têm idade, que do ponto de vista demográfico poderiam trabalhar, um pouco menos da metade está no mercado, não é? Então, são dados muito ruins, agora, infelizmente.
Agora, ainda em relação a essa questão da renda, no final do ano o governo anunciou a elevação do salário mínimo para R$ 1.212, não é? Ele está em R$ 1.100, e tem a questão do Auxílio Brasil, que foi ampliado, um mínimo de R$ 400. A senhora acha que isso ameniza o problema dessa questão da renda? Chega a ter algum impacto? Lembrando que os aposentados e pensionistas atrelados ao mínimo também vão ter esse aumento. É verdade. O salário mínimo ele tem um papel muito importante na previdência social, mais do que no próprio mercado de trabalho. Porque se você for ver os mínimos que são negociados, e a gente acompanha isso no salariômetro, os mínimos são sempre 10 a 20% maiores do que o salário mínimo. Quer dizer, o mínimo negociado está sempre acima do salário mínimo. Então, o papel do salário mínimo é preservar a renda daqueles que ganham benefício da Previdência de um salário mínimo. E empurrar a renda dos que ganham menos um pouco mais para cima. Então, esse papel é importante. Embora, nesse momento, o que a gente deve ter é que esse empuxo para cima ele tenha um efeito menor por causa das condições em que a economia se encontra. O próprio Auxílio Brasil, que mesmo sendo de R$ 400 no mínimo, ele tem toda uma perda de poder aquisitivo relacionada à inflação. É verdade, mas a gente não pode esquecer, os programas de transferência de renda, eles têm duas funções. Uma é a de manter a capacidade de algum consumo das famílias e, com isso, ajudar no nível de atividade econômica, porque essa renda, quando chega a conta daquela família na Caixa Econômica, imediatamente se transforma em consumo. Então, esse é o lado positivo. Mas a gente não pode olhar só por esse lado. A gente tem que olhar pelo lado social, pelo lado humano. Não é? Quer dizer, é uma atenção que está sendo dada para essas famílias que estão numa situação mais vulnerável, né? Então, é um programa que ajuda essas famílias a sobreviverem, né? Quer dizer, tem um lado solidário aí que não pode ser esquecido. E é por isso que a gente lamenta que o programa seja pequeno. Tanto na magnitude do benefício, quer dizer, nós, no ano passado, a gente deu R$ 600 para essas famílias. Tanto como no alcance, né? No ano passado, a gente alcançou quase 40% dos domicílios brasileiros. E isso evitou que o desastre da pandemia fosse maior. Diante da situação do mercado de trabalho, Denise, da precariedade em que a gente está, na capacidade de gerar ocupações, seria muito importante que o governo revisse essa situação e ampliasse esse programa, fosse um pouco mais generoso, porque a situação social do país é dramática, não é? Então, seria importante que os nossos parlamentares, os nossos governantes, reavaliassem as prioridades. Eles podem redirecionar recursos para fortalecer essa transferência de renda. Isso seria muito, muito importante. Mas, infelizmente, esses apelos batem e voltam, né, Denise? Exatamente. A gente viu nas negociações e discussões para a definição do orçamento deste ano que houve muita preocupação em se manter as emendas do relator, emendas parlamentares, aumentar fundo partidário. Era daí que se poderia tirar dinheiro, talvez, para um programa ampliado, né, um programa social, que o senhor falou, inclusive, essa questão do consumo. Boa parte das pessoas que vai receber o Auxílio Brasil vai gastar o consumo, vai ser de alimentação. Que nós temos um aumento da insegurança alimentar no país, é fome mesmo. É verdade. Felizmente, Denise, a previsão é que a gente vai ter uma safra muito boa, as pressões da inflação devem diminuir, né? Se o dólar se mantiver e parar de subir, a gente deve ter, ao final desse ano, uma inflação menor, talvez por volta da metade da inflação que a gente teve na virada do ano passado para esse ano. Mas ainda assim vai ser uma inflação alta e em meio de um desemprego muito grande. Agora, professor, para encerrarmos, eu acho que vale lembrar que também vem muita insegurança da proximidade das eleições, o que atrapalha decisões dos empresários. Fica todo mundo naquele clima de cautela até que haja um desfecho, né? É verdade. As inflações, elas têm um efeito duplo, né, e contraditório. Primeiro é esse que você mencionou.
Quem será que vai ganhar essa eleição? Qual vai ser o programa? E à medida que um dos candidatos desponta mais do que os outros, o mercado já fica avaliando qual vai ser o programa econômico e, dependendo da avaliação, pode haver problemas no mercado financeiro que podem redundar em mais recessão, mais inflação. Enfim, exatamente. É uma situação de muita expectativa. Mas, por outro lado, um ano de inflação é um ano de muita obra. É isso aí, pode ajudar, muito gasto. Né? É isso. Então... Ouvimos o Hélio Zilberstein, que é economista, professor da FE. Professor Hélio, muito obrigado, uma boa noite e bom 2022. Denise, para você é um ano de muita saúde e de boas decisões. Nós vamos precisar de muito critério nesse ano. Obrigada, boa noite, professor. Denise. Luciana.